Boa tarde, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja transbordando em nossas vidas, em nossos corações. Amém? Como é bom estarmos juntos aqui nessa tarde. Certamente todos almoçaram, uma tarde de sábado, depois do almoço, dá aquele sono, né? Não? Olha, me disseram que aqui era a cidade Sol. Aí eu vim preparado para o calor. Mas eu estou passando frio aqui, hein? Meus irmãos, o que eu vou compartilhar aqui agora à tarde, não sei se já está ali, isso, ele tem a ver exatamente com o que está aqui, né, nesse livro, Aprofundando Raízes, Dinâmica e Elementos do Relacionamento Discipulador. Esse livro também foi resultado de oração, né? Quando eu fui desafiado pela junta a escrever esse livro, eu me sentia e ainda me sinto completamente indigno de falar qualquer coisa. Mas eu e o meu pequeno grupo, a gente começou a orar, a gente começou a buscar a presença de Deus. E o meu desejo é que ele fosse um livro que inspirasse, abençoasse as vidas e ajudasse a desenvolver o relacionamento discipulador. Como eu falei ontem, muitos entendem que precisam fazer discípulos, muitos aceitam o desafio, mas perguntam assim, como é que eu vou fazer isso? Porque a gente não foi cuidado individualmente, né? Em algum momento da linha histórica da igreja, a igreja rompeu com essa dinâmica de discipulado. Mas graças a Deus, de tempos em tempos, a igreja cai a ficha, né? Faz que nem a experiência da igreja de Éfeso. Se você ler o livro de Efésios, a carta, uma igreja muito elogiada pelo apóstolo Paulo, o amor de vocês, o amor que vocês têm, muitas coisas boas na igreja de Éfeso. Mas 40 anos depois, no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus escreve uma carta à igreja de Éfeso e diz, olha, vocês são uma igreja ativa, vocês têm muitas boas obras, vocês não suportam a mentira, vocês investigam o cidadão, vê se ele é mentiroso ou não, mas eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, porém, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Quando nós falamos de igreja multiplicadora, nós também estamos falando desse princípio natural na igreja. Ela perceber que ela começa caminhando com um foco na palavra, mas no meio do caminho a gente começa a se distrair com tantas coisas, e a gente precisa parar, lembrar de onde nós, naquilo que nós caímos, nos arrependermos e voltarmos ao primeiro amor. Então, eu vejo que a vida discipular, o cuidado um a um, é um aspecto que a gente está assim, poxa, a gente parou de fazer isso com tanta intensidade, a gente precisa parar, lembrar onde a gente caiu, se arrepender e a gente voltar a fazer isso. Esse livro, então, Raízes, a palavra raízes, né? Pode colocar aí, vai aparecer a expressão raízes aí, pode colocar mais, 6 vezes, pode clicar aí, né? Cada letra da palavra raízes, então, ela foi apresentada um elemento que precisa ser desenvolvido no relacionamento discipulador. A palavra relacionamento discipulador veio exatamente para nos lembrar que o discipulado não é apenas o preparo para o batismo, o discipulado não é uma classe de escola dominical, não é uma sala de aula. O discipulado exige relacionamento, por isso que a gente chama de relacionamento discipulador, né? E ele precisa, quando nós olhamos para o relacionamento discipulador de Jesus, ele desenvolvia esses 6 elementos, e é sobre eles que eu quero falar nessa tarde. Mas eu queria que nós olhássemos primeiro para um aspecto da palavra de Deus. Se puder passar, quando nós olhamos para as Escrituras, eu acho que interessante, o arquivo que eu estou aqui está diferente do daí. Pode passar toda essa parte de foto aí, que isso aí é o testemunho que eu apresento. Pode pular lá para os princípios da mutualidade. Isso aí. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, irmãos, essas expressões aparecem nas cartas. Você vai ver no Novo Testamento, você vai ver todas essas expressões que estão aí. Amai-vos uns aos outros, não nos julguemos mais uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros, instruí-vos uns aos outros, cumprimentai-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros em amor, sede bondosos
uns para com os outros, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros, ensinai e aconselhai uns aos outros, pode passar, consolai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, olha que coisa interessante, não é só de vez em quando não, estimular uns aos outros ao amor, animemo-nos uns aos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros, servi uns aos outros, segue sempre o bem uns para com os outros, sede hospitaleiros uns para com os outros, e tende todos uma disposição humilde uns para com os outros. Porque é importante a gente elencar isso que eu estou chamando de princípios da mutualidade. Porque quando nós olhamos para essa lista daquilo que foi escrito para as igrejas, está nas cartas, a primeira coisa que a gente observa é o seguinte: nenhum desses elementos aqui foram escritos e restritos a pastores, a diáconos, a liderança da igreja. Nenhum desses foi escrito dizendo assim: olha, quem vai fazer aqui, isso aqui é exclusivamente os pastores. Ou seja, aqui está o perfil da igreja que Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo espera que nós sejamos. Uma igreja onde todos animem uns aos outros, encorajem uns aos outros, mas eu pergunto a vocês, sejam sinceros. Lá na igreja o pessoal já me conhece, eu sou sincero, então vocês sejam sinceros também. Você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada e diz assim: essa pessoa precisa ser exortada. A primeira coisa que vem na sua cabeça é: quem precisa falar com ela para ser exortada? Quem? Pastores. Aí o irmão chega para você com uma dúvida: meu irmão, isso aqui ele precisa de um aconselhamento. Ele precisa se aconselhar com quem? Com os pastores. Aí chega uma outra pessoa e diz assim: olha, eu tenho que confessar um pecado terrível que está me angustiando. Aí você diz: espera aí, comigo não. Você vai lá e conversa com o pastor. A maior parte da igreja, irmãos, a maior parte dos irmãos não se sentem preparados para exortar, para aconselhar, para ouvir a confissão de pecados. E tem mais, tem muita gente que diz assim: eu não vou confessar meu pecado para ninguém não, porque se eu confessar para alguém, no outro dia vai sair no jornalzinho da igreja. É ou não é verdade? A grande verdade é que nós estamos equivocados em tudo isso. E nós podemos experimentar todos esses princípios que estão nas cartas escritas para as igrejas. E por que eu acredito nisso? Porque está nas escrituras sagradas. Você acredita nisso? Sim ou não, irmãos? Se está lá é para a gente viver, sim ou não? É. Mas por que muitas vezes a gente não experimenta? Por quê? Porque nós temos pessoas ainda imaturas. Pessoas que são crianças espirituais. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, eu queria tratar vocês como espirituais, mas tenho que tratar vocês como carnais, porque vocês ainda são crianças em Cristo. E quando alguém é criança em Cristo, o outro confessa um pecado, ao invés daquele irmão dizer: olha, vem cá, vamos mudar isso aí em Cristo Jesus, vamos orar juntos. Não, irmão, você não sabe o que aquele irmão fez. Aí começa. E quando a pessoa não quer ser escancarada, um fofoqueiro, ele transforma a sua oração em uma fofoca. Deus, tem misericórdia do irmão fulano de tal. O Senhor sabe, Senhor, o que ele fez. E aí todo mundo já fica conhecendo também, porque o irmão apresenta problema para todo mundo na oração. Só que isso é pecado, irmãos. Nós precisamos sonhar com uma igreja bíblica, uma igreja saudável, onde as pessoas cuidem umas das outras, com o princípio da mutualidade da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então é isso que nós vamos buscar aqui. E meus irmãos, quando nós olhamos então para a vida de Jesus Cristo, eu quero começar com o primeiro elemento do relacionamento discipulador, que é exatamente o relacionar. R de relacionar. E eu li no finalzinho da mensagem ontem, mas eu quero ler novamente Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, do versículo 13 ao 15. E eu chamo esse elemento de implementando
uma rede de cuidados. Marcos capítulo 3, versículo 13 ao 15 diz assim: Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Quando eu olho para aqui, então, o primeiro elemento que nós precisamos desenvolver no relacionamento discipulador é relacionamento. É investir tempo com a pessoa. É dedicar tempo. E eu digo a você que relacionar é a prática intencional de formar discípulos por meio de contatos pessoais. Isso exige de nós, pode passar, uma intencionalidade na nossa agenda. Porque a grande verdade é que se eu perguntar aqui, quem tem tempo de sobra aí? Levanta a mão, está sobrando, está tranquilão. Olha ali, tem um. Ó, rapaz, vamos conversar contigo que você vai ter mais coisa na agenda. Mas a maioria... Não. Mas olha só, geralmente, nós estamos tão sobrecarregados de tantas coisas, que se eu disser a você assim, olha, eu quero que você invista 1 hora na sua vida com a pessoa toda semana, a maioria vai dizer, olha, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E nunca vai ter. Nunca vai ter. E se tiver, para descansar um pouquinho, né, de tão cansado que está. Mas veja bem, se a gente olhar para a sociedade, as coisas, a tecnologia vieram para nos ajudar, mas na verdade só nos atrapalham. Ou nos atrapalharam. Por quê? Antigamente a gente cozinhava no fogão a lenha, tinha que achar a lenha, tinha que fazer não sei o que, aí veio o fogão, depois veio o fogão, até liga eletricamente, né? Antigamente tinha que ir no riacho lavar roupa, agora tem máquina de lavar. Se você olhar, as coisas foram sendo criadas para sobrar mais tempo. Mas por que não está sobrando? Porque a tecnologia também veio para nos aprisionar. Então a gente deixou de fazer algumas coisas, mas se ocupou com outras. E por que eu digo isso? Porque a grande verdade é que nós nunca vamos ter tempo para aquilo que não é prioridade na nossa vida. Nós nunca vamos ter tempo para aquilo que não é prioridade na nossa vida. Então, cuidar de pessoas, guarde no seu coração, cuidar de pessoas só vai entrar na sua agenda quando isso se tornar uma prioridade para você. Se você entende que isso foi prioridade para Jesus e você é discípulo de Jesus, então você vai começar a abrir mão de algumas coisas para começar a investir na vida de pessoas. E isso precisa ser intencional. Então precisamos reconhecer biblicamente que o Senhor não nos criou para a exaustão ministerial. Eu já tive um momento, como eu compartilhei ontem, de ter tantos cargos na igreja que não sobrava tempo para nada. Só que, gente, eu fui presidente de jovens, a união de jovens que eu liderava lá tinha 200 jovens. A gente ia planejar um evento, era coisa grande. E aí a gente fazia aquele evento, 200 jovens, planejava tudo, vinha 15 visitantes. 2 da igreja batista vizinha, 3 da igreja presbiteriana, 5 não sei o quê, e às vezes um não crente. Um esforço, às vezes, 3 meses de planejamento para pouco resultado espiritual. E depois a gente está o quê? Cansado. Acaba um grande evento, tipo um acampamento, o que é que a gente fica preocupado? Como é que vai ser o do ano que vem? Tem que achar o local, tem que achar o tema, tem que achar a pessoa que vai pregar. Eu não estou dizendo que isso está errado não, lá na igreja a gente faz retiros, claro, mas a grande verdade é que Deus não nos chamou para a exaustão ministerial, Deus nos chamou para cuidar de pessoas. E mesmo que cuidar de pessoas se torne cansativo, porque você vai ouvir problemas, você vai aconselhar, você vai orientar, é extraordinariamente magnífico quando um discípulo chega para você e, pastor, eu estava lendo a Bíblia e Deus falou comigo, Deus me direcionou a isso, eu quero viver isso na minha vida também, e você fica feliz demais, e isso traz um renovo para o seu coração. Então, cuidar de pessoas exige tempo, dedicação de vida, mas é extremamente gratificante quando você vê o resultado do crescimento do seu discípulo em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Sexta-feira eu estava me encontrando com o Jonatas, um discípulo meu. Só tem, acho que uns 10 anos que eu cuido dele. 10 anos. E sexta-feira a nossa conversa foi em torno desse. Pastor, eu estava buscando a Deus e
e perguntando, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu leia agora? E Ele me direcionou para o livro de Efésios, e eu comecei a ler o livro de Efésios, e aí Ele foi me mostrando, a gente gosta muito de uma Bíblia, como eu falei ontem lá, uma Bíblia chamada Anote, sempre tem aquela margem ali com espaço para anotações, Ele foi mostrando as marcações dele, Ele grifando e as notas do que Deus estava falando na vida dele. Gente, aqui no meu coração, não sei vocês, mas meu coração fica de alegria, de ver alguém que não conhecia o Senhor, tinha 20 anos na igreja, não tinha relacionamento com Deus, mas que agora tem buscado a presença de Deus, crescido no Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Precisamos então reconhecer que nossa missão primária no reino de Deus é fazer discípulos. É a nossa missão primária. E por que eu digo isso? Quando eu olho para a grande comissão, Mateus 28, 19 e 20 é um texto exatamente nos últimos momentos de Jesus antes de subir ao céu. Eu fico imaginando assim, se você fosse um pai de família e soubesse que estivesse morrendo e você estivesse nos últimos dias da sua vida, certamente os seus últimos conselhos, as suas últimas palavras seriam aquelas que você considerasse as mais importantes. Talvez dizendo aos seus filhos o seguinte, olha, você pode esquecer de muita coisa, meu filho, minha filha, mas não esqueça disso. E a grande comissão de Jesus são as últimas palavras de Jesus. É como se ele estivesse dizendo para mim, olha, você pode se esquecer de fazer a cantata de Natal, mas não esqueça de fazer discípulo. Você pode esquecer de fazer acampamento, mas não esqueça de fazer discípulos. A cantata de Natal, o acampamento e outras atividades são ferramentas que nós podemos utilizar para fazer discípulos. Mas quando elas se tornam o evento em si, já perdeu o significado. Meus irmãos, nós precisamos lembrar que o que Jesus mandou a gente fazer foi fazer discípulos. Relacionar é a prática intencional de formar discípulos por meio de contatos pessoais. Nós precisamos de uma intencionalidade em nossa agenda. Precisamos investigar, pode passar aí, investigar com muita dependência e intimidade com Deus o que temos feito que está além daquilo que Deus quer que façamos e que não está produzindo discípulos. E eu falo isso principalmente para líderes, pastores. A igreja, a gente tem que olhar a nossa agenda da igreja. Por quê? Na minha igreja de Pernambuco, uma igreja bem ativa, eu tinha atividade na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Todo dia tinha alguma coisa na igreja. Se nós pararmos para pensar e as pessoas estiverem extremamente sobrecarregada na agenda da igreja, ela também não vai ter tempo para discípulo, para gerar discípulos. Então nós precisamos de uma agenda mais leve, sim, na vida da igreja, e perguntar com muito temor e dependência de Deus, Deus, o que na agenda da nossa igreja, a gente tem empenhado quase 2 horas semanais e ali não está produzindo discípulo nenhum. Tem como transformar essa atividade em uma geradora de discípulo? Tem, então vamos transformar. Às vezes um ministério é só mudar o foco. Olha, a gente já se reúne, já tem um grupo de pessoas que se reúne aqui, ok, mas agora o grande foco desse grupo vai ser fazer discípulo. Se isso der certo, mantém. Mas se não, a gente precisa aliviar a agenda da igreja, para que as pessoas tenham tempo para cuidar de pessoas. Precisamos ajustar a nossa agenda, a agenda de Jesus Cristo. Não é a nossa agenda pessoal. Não é a agenda do mundo, é a agenda de Jesus. Jesus priorizou pessoas, então eu quero priorizar também. Você também? Amém? Quer ou não? Amém. Então inclua pessoas na sua agenda. Eu coloco que nós temos 3 dimensões, pode passar aí. 3 dimensões que nós colocamos, né? Exatamente na questão do discipulado. A gente chama de 3 dimensões: chamar discípulos, acolher discípulos, ou agregar discípulos e aperfeiçoar discípulos. Então, quando a gente está se relacionando, você precisa identificar essa diferença. Por quê? Chamar discípulos tem a ver com você investir a sua vida no não crente. Ele não é discípulo ainda, você está querendo chamá-lo para ser discípulo. Certo? Agregar ou acolher
é quando você está integrando uma pessoa na vida da igreja. Você nem sabe se ela ainda é um discípulo ou não. Porque, irmãos, de fato, a conversão de uma pessoa, somente quem pode garantir é ela com Deus. Você olha para a pessoa e diz, talvez ela já entregou a vida a Jesus. E talvez ela não entregou ainda. Quando a gente olha no Novo Testamento, a gente não vê esse ponto divisório na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos. Mas o fato é assim, quando eu me converti, eu sabia que eu tinha sido transformado em alguma coisa no meu viver. Mas quando a gente está acompanhando a pessoa, você vai integrando ela na vida da igreja, na dinâmica da igreja, então ela está naquela dimensão do agregar. E o aperfeiçoar é, quando a pessoa de fato se converteu, agora ela precisa crescer em Cristo Jesus. E aí, por que eu estou falando isso? Porque há uma diferença. Veja bem, João capítulo 3, versículo 3, Jesus está conversando com Nicodemos, e ele diz assim, olha, quem não nasceu de novo, não pode ver o reino dos céus. Quem não nasceu de novo, não pode ver o reino dos céus. Quando eu li esse texto, eu imaginava assim, quem não nasceu de novo não vai para o céu. E não vai ver quando chegar lá. Não vai, porque nunca, não vai lá. Mas depois, quando eu comecei a estudar mais, eu tive uma compreensão um pouco mais ampliada. Que quem não nasceu de novo, ela não vê as coisas pela ótica do reino dos céus. Ela não é um filho de Deus, ela não nasceu de novo e ela não tem a ótica do reino de Deus. Não tem. Ela enxerga as coisas da forma carnal. E por que isso é necessário? Por quê? Porque quem não nasceu de novo, irmãos, nunca vai compreender os princípios da palavra de Deus. Ela é multidão. Você fala sobre perdão, ela não aceita. Você fala sobre que ela precisa evangelizar outra pessoa, ela também resiste. Eu não. Manda o outro. Por quê? Porque ela não tem a ótica, a visão, ela não enxerga a vida pelo reino de Deus. Nesse sentido, o seu investimento no discipulado não é de fazer ela viver a palavra. Não, porque ela não tem como viver. Não espere de alguém que não é um discípulo viver como um filho de Deus. A nossa missão como discipulador é apresentar Jesus e o evangelho de salvação para ela. Ela precisa conhecer o plano de salvação. E muitas vezes, irmãos, nós temos evangelizado começando no Novo Testamento, mas eu queria sugerir vocês ampliar um pouquinho mais e começar evangelizando desde Gênesis. Porque muitas pessoas elas não entendem a graça de Jesus, porque elas não sabem o quanto custoso é a lei para a nossa vida. Como o pecado entrou, como destruiu, como todo aquele sistema de sacrifício do Antigo Testamento faz a gente admitir assim, nossa, isso é muito pesado, eu não vou conseguir. Aí você diz, de fato a gente não vai conseguir, porque... E aí por causa disso, Jesus fez isso por nós. Aí ela entende, então isso é graça. Isso é graça. Enquanto a pessoa não nasce de novo, grave bem, o nosso maior investimento é fazê-la entender o plano de salvação. Quando ela nasceu de novo, aí sim, as coisas ficam diferentes. Você lê o mesmo texto que talvez tinha lido antes, ela nunca tinha entendido, ela dizendo, agora eu estou entendendo, porque vira a chave, irmãos. A palavra do Senhor vai deixar muito claro. Jeremias tem a profecia no capítulo 31, a partir do versículo 31, que a profecia era que no tempo do Senhor, Ele traria uma nova aliança. Essa aliança em Jesus Cristo. E nessa nova aliança Ele diz, olha, agora não mais eu entregarei uma lei para você. Não tem mais agora a lei dos 10 mandamentos numa tábua. Ele diz o seguinte, por quê? Porque a lei eu vou imprimir no coração e na mente das pessoas. Quando alguém nasce de novo, irmãos, a palavra de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus são impressos no coração e na mente. É por isso que eu não acredito em uma pessoa que nasceu de novo e continua do mesmo jeito. Não tem como. A palavra de Deus agora está dentro dela, na mente dela. O apóstolo Paulo vai finalizar o capítulo 2 de 1 Coríntios dizendo o seguinte, porque nós temos a mente de... Fala com convicção, irmãos. Agora nós temos a mente de quem? Cristo. Como alguém tem a mente de Cristo
e continua tranquilamente nas mesmas práticas pecaminosas. Não tem como. É claro que nós, quando somos salvos, continuamos pecadores. Mas quando a gente peca, irmãos, agora a gente tem o Deus Trino, né? O Espírito Santo do Deus Trino dentro de nós. E aí uma luz começa assim. Você pode até falhar, mas você não vai se acostumar. Você não vai se conformar. Alguma coisa incomoda. Alguma coisa incomoda. Então, esses 3 níveis aí, essas dimensões, nos ajudam a compreender principalmente o chamar e o aperfeiçoar. Na primeira etapa, eu preciso fazer com que a pessoa compreenda o plano de salvação de Deus. Quando ela nasceu de novo, agora eu vou aperfeiçoar. Eu preciso fazer com que ela viva os valores do reino de Deus. É muito interessante, eu tinha uma amiga que viajou foi para o Canadá. E ela contou a experiência que ela chegou lá no Canadá e de repente, né, como uma boa pernambucana, ela pegou uma bala, abriu e jogou, né, a embalagem no chão. De repente alguém abordou ela e disse, ó, isso aqui é uma multa porque você jogou a embalagem no chão. Lá em Pernambuco não tem isso, o pessoal joga até sofá no meio da rua, né? Um país diferente, leis diferentes. Vocês conseguem compreender isso? Sim ou não? O reino de Deus é outro reino. O reino do mundo é um que está dominado pelo império das trevas. Quando alguém nasce de novo, a palavra do Senhor vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 13, Ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Agora estamos no reino de Deus. E se mudou o reino, mudou a lei. Os princípios do reino de Deus são diferentes. Então, quando alguém nasce de novo, eu preciso agora ensiná-la a viver os princípios deste novo reino. E a lógica no reino de Deus é toda invertida. Toda invertida. Aquele que quer ser um maior, faça o quê? Sirva. Seja o menor. Uns discípulos chegaram para Jesus. Jesus, olha, quando chegar lá no céu, foi até a mãe dele, né? Vergonhoso. Jesus, quando chegar lá no céu, o Senhor coloca um filho de um lado, um filho do outro, do seu trono. Mentalidade de quê? Reino do mundo. Aí Jesus diz, olha, entre vocês, os governantes, eles fazem assim. Mas no reino de Deus, não é assim. Aquele que quer ser o maior, seja o que sirva. Entende? Então, a lógica do reino é diferente. Fazer discípulo e aperfeiçoar discípulo significa você ensinar essa pessoa a viver as leis desse novo reino em que ela está sem perceber. Então, nós precisamos investir nisso. Olha só, quando você está no discipulado chamar, você tem algumas ferramentas. Primeiro, o cartão-alvo de oração. É por aí que você começa. Se você quer ter discípulos no nível chamar, ou seja, você quer ganhar novas pessoas para Jesus, você começa com o cartão-alvo de oração. O meu não está aqui, deve estar em algum lugar ali. O cartão-alvo de oração é a primeira ferramenta. Você vai dar para o seu discípulo e dizer, olha, começa a orar por 5 pessoas que você quer alcançar para Jesus. Tudo começa com oração. Eu disse ontem, todo discípulo é resposta de oração. Você quer levar seu discípulo a alcançar novas pessoas? Cartão-alvo de oração. Comece a orar por 5 pessoas em que você vai ser intencional. Depois do cartão-alvo de oração, você tem algumas ferramentas. Por exemplo, o RD1, Relacionamento Discipulador 1, que é aquele Evangelho de João. Não sei se todos conhecem. Lembra do Evangelho de João? Agora tem uma nova roupagem, que é o RD1. É somente o estudo bíblico no Evangelho de João. 4 lições. Então você trabalha com RD1, o RD2, RD3, guia de solicitação de contas, também no site da Junta tem tudo isso para você baixar. São perguntas que você pode utilizar para começar uma conversa com uma pessoa não crente. Como é que eu converso? Começo uma conversa com ela. Então esse guia é um cartãozinho com 4 perguntas. Você pode conversar com a pessoa e começar, olha, você crê em Deus ou você conhece a Deus? Conheço. Tá.
Mas você se sente crescendo no relacionamento com Deus? Você tem ouvido Deus falar todo dia, Jesus Cristo? Por quê? Porque se você perguntar ainda agora, no Brasil, se você perguntar para a maioria das pessoas, elas vão dizer que acreditam em Deus. A maioria. Mas uma coisa é acreditar. Outra coisa, de fato, é ter nascido de novo. Outra coisa é estar no relacionamento real com Deus, com Jesus Cristo. Então, são perguntas que podem te ajudar. Quando você chega no nível aperfeiçoar discípulo, então você está cuidando de alguém, agora você vai dar o cartão para ele começar a cuidar de outro. Certo? Você agora quer ensinar o seu discípulo a cuidar de outro discípulo. Como eu disse aqui, eu começava o discipulado e depois que alguns iam entendendo o desafio, eles desistiam. Então eu já começo agora dizendo qual é o desafio. Olha, vai acontecer isso, isso e isso, para quem é da igreja, tá? Vai acontecer isso, isso e isso, e depois eu vou te treinar já para cuidar de outro. Você quer cuidar de outro? Quero. Então vamos continuar. Você quer cuidar de outro depois? Não. Então eu digo, eu não tenho tempo para cuidar de você, porque eu só tenho tempo para cuidar de pessoas que querem cuidar de pessoas. Certo? Eu não tenho tempo para cuidar de alguém que só quer ser cuidado. Ele já está demonstrando claramente que ele é um egoísta. Ele só quer o benefício para ele. Entende? Pode passar. O outro aspecto do relacionamento discipulador é chamado de acolher. Acolher é trazer a responsabilidade para si. Olha na sua Bíblia aí, Atos, rapidinho. Atos capítulo 9, versículo 26 a 28. Atos 9. (26 ao 28) diz assim, falando sobre Saulo. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os irmãos, com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor Jesus. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Essa é a experiência de Saulo. Os irmãos conhecem como ele se encontrou com Jesus, teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. O versículo 26 fala, depois dele voltar de Damasco, que ele foi para Jerusalém. Aí ele vai procurar a igreja. Agora, Saulo não é mais um perseguidor da igreja, ele é um salvo. Aí ele vai procurar a igreja. E diz que quando ele chega na igreja, nenhum dos discípulos queria cuidar dele. Na verdade, todo mundo estava fugindo. O que é naturalmente aceitável. Por quê? Saulo estava prendendo discípulos, matando discípulos, e tinha acabado de acontecer lá a morte de Estevão, no capítulo 8, e diz o texto que Saulo consentia na morte. Sim ou não? Provavelmente na igreja de Jerusalém tinha algum parente de Estevão. Imagina se aqui você tivesse alguém que foi morto por uma pessoa aí da cidade, e de repente ele chegasse no culto, e você soubesse que ele matou o seu parente. Irmãos, será que você ia dar um abraço e um beijo, seja bem-vindo em nome de Jesus? Acolher, eu vou falar um pouco sobre esse texto, mas olha só, a definição. Acolher é o conjunto de atividades intencionais, atitudes intencionais de levar o RD, ou seja, o discípulo, o relacionamento discipulador, a se envolver a vida em igreja. Acreditamos que os pequenos grupos, as classes de escola bíblica, os passeios, os retiros, os encontros sociais, são momentos estratégicos para a integração de novas pessoas. Então eu não estou dizendo que a gente não deve fazer um acampamento na igreja, pelo contrário, mas o acampamento tem que ser um momento extraordinário de integração para novos discípulos. O foco tem que ser sempre nos de fora e não os de dentro. Não é? Não é só fazer a pessoa frequentar essa atividade, mas sim fazer com que o discípulo se desenvolva espiritualmente por meio dela.
Eu vou levar um discípulo para o acampamento, mas eu vou acompanhar ele o tempo todo. Tu está entendendo o que está acontecendo? Vamos juntos, vamos crescer juntos na escola dominical. Acolher, fazer a pessoa se sentir parte. Mas veja bem, eu digo que acolher, o acolhimento, olhando para a vida de Saulo aqui, o acolhimento ele tem alguns princípios. Primeiro, pode passar, é vencer as barreiras da indiferença. Você vai acolher pessoas quando você vence as barreiras da indiferença. Lembra de Saulo chegando na igreja? Então, o versículo 27 diz: mas Barnabé, tomando-o consigo, ou seja, Barnabé assumiu a responsabilidade. Esse Saulo eu vou cuidar. Então, a grande disputa que deveria existir na igreja, às vezes a gente briga por tanta coisa, né, irmãos? Sim ou não? A grande disputa tinha que ser: esse visitante é meu. Não, não, deixa que eu vou cuidar. Eu vou cuidar. Não, 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 é comigo. E aí eu consegui. Não, esse é meu. Eu vou cuidar. Eu vou cuidar. Eu vou cuidar. Mas muitas pessoas entram no culto, domingo à noite saem do culto e não conheceram ninguém. Ninguém cuidou delas, né? Então, acolher é você vencer as barreiras da indiferença. Eu gosto de contar uma ilustração. Por exemplo, às vezes tem um irmão sério na igreja, que você vai falar com ele, quer dar aquele abraço, ele segura sua mão e até te afasta, para você não abraçar, né? Aí você diz: nossa, que irmão grosso, parece aquele papel de embrulhar prego, né? Não quer abraço, não fala direito. Aí você diz assim: aquele irmão, eu nem sei se ele é de Cristo mesmo, porque todo mundo de Cristo é tão carinhoso, mas aquele irmão... Aí você para e diz assim: irmão, tem uns que são mais ousados e insistem, né? Me conta a sua história. Aí ele vai dizer: não, eu vim de uma família que meus pais nunca abraçaram, nunca teve afeto em casa, ele não aprendeu isso e está reproduzindo na vida dele. Quer dizer que ele não é um convertido? Claro que não. Mas aí tem aquela pessoa que diz: não, mas mesmo assim, ele pode tentar fazer com que eu não abrace, mas eu vou pegar ele de jeito. Quando ele menos esperar, eu agarro ele. E vai quebrando o coração daquele irmão. A mesma coisa, imagina, num domingo à noite, chega uma jovem chega na igreja, com a roupa toda escandalosa, curta, cheia de maquiagem. E aí ela entra no culto, o pastor faz o apelo, ela vem à frente. As meninas da igreja já ficam numa disputa assim: deixa eu agarrar o meu namorado. Não é para disputar para ver quem vai cuidar dela, não. No domingo seguinte, aquela mesma jovem volta, roupa degotada, escandalosa, maquiagem forte e tal. Aí alguém já diz: se tivesse se convertido mesmo, isso aí é fogo de palha. A gente já faz isso, né? Mas aí uma senhora da igreja chega junto e diz assim: minha jovem, venha cá, me conta a sua história. E aí ela diz assim: eu sou órfã desde criança. E desde criança eu vivo na rua vendendo o meu corpo para sobreviver. Aí aquela senhora diz assim: eu vou cuidar de você. Nós vamos sair daqui amanhã, nós vamos na loja tal, vou comprar roupas novas para você. Você vai ser cuidada. Aí no terceiro domingo ela chega toda arrumada, bonita, cuidada, senta ali do lado daquela irmã. Eu pergunto: ela não tinha se convertido? Ou é porque não estava sendo cuidada, irmãos? Tem gente que é assim. Só que a gente começa a dizer: olha, ela não se converteu, aquele não é crente. A gente já acusa. Barnabé, ele é um exemplo de discipulador. Todo mundo devia entender: esse Saulo aí é mentiroso. Esse Saulo veio aqui na igreja para matar mais de algum. Barnabé, ele venceu essa barreira da indiferença. Ele foi lá e disse: não, esse é comigo, eu vou cuidar. Agora veja, né? Esse é comigo, eu vou cuidar. Acolher também é conquistar a pessoa para si. Diz o texto que ele disse: tomando consigo. É como aquela senhora que disse: olha, eu vou pegar essa menina, ela vai ficar comigo. A gente olha, às vezes chega uma pessoa, um jovem, e você diz: ixi, aquele jovem todo esquisito, cheio de tatuagem, de coisas, aí todo mundo fica logo na aversão, e alguém diz: não, eu vou colar nele,
Eu vou colar nele, vou amar, vou investir minha vida nele. Isso você está sendo um Barnabé para a vida daquela pessoa. E continua, arriscar, acolher é arriscar-se pelo outro. Porque eu pergunto a vocês, se Saulo tivesse ido lá para matar um crente, quem seria o primeiro crente que ele descobriu que era crente mesmo? Quem foi? Barnabé. Barnabé seria o primeiro a ser morto. Então, cuidar de pessoas é se arriscar. Chega uma pessoa de má fama, seja lá qual for, na igreja, e você cola nela, e você começa a andar com ela no bairro, tecnicamente, provavelmente você vai se tornar uma pessoa de má fama. Sim ou não? Mas fique feliz, porque se você começar a ficar com má fama, então você está começando a se parecer com Jesus. Porque Jesus era acusado de andar com os publicanos e com os pecadores. Jesus era acusado de ser comilão. Jesus chega até a dizer, olha, veio João Batista que não comia, vocês diziam que ele era louco. Vem o filho do homem que come, agora vocês dizem que ele também não vem da parte de Deus. A verdade é que tudo que nós fizermos que é espiritual, irmãos, vai gerar algum tipo de acusação no império das trevas. Então, é arriscar-se pelo outro. É você ultrapassar a barreira da indiferença, mas tem que ser com propósito. Eu vou fazer com que essa pessoa conheça Jesus. E ela vai ser transformada por Jesus, porque ela não vai permanecer do jeito que ela está. Eu gosto muito de um título de um livro, eu nunca li esse livro, mas o título dele me chama muito, eu acho que é do Max Lucado, Simplesmente como Jesus. E na capa do livro tem assim, Deus o ama do jeito que você é, mas Ele recusa-se a deixar você do jeito que está. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. É isso. Ele ama do jeito que você está, do jeito que você é, venha como estás. Mas Ele se recusa a deixar você do mesmo jeito. Ele vai moldar você a ser simplesmente como Jesus. Então, você acolher é estar sensível à voz do Espírito, como aconteceu também em Atos capítulo 9, quando Deus fala com Ananias. E eu gosto muito dessa experiência de Ananias, eu não sei se vocês lembram, mas na experiência de Ananias, o que é que acontece? Saulo tinha se convertido e Deus é extraordinário, viu, irmãos? Meu tablet está apagando aqui, por isso que eu estou trocando aqui meu esboço. Mas Deus é extraordinário. Por quê? Saulo se converteu, Deus deixou ele ali cego, né? No encontro com Jesus, e tem os seus motivos. Mas em algum momento, o próprio Jesus poderia dizer, ó, tira as escamas, não é? O que é que ele faz? Não, vai lá na rua direita, fica lá. E aí, Deus aparece para Ananias e diz, vai lá na rua direita, procura um homem chamado Saulo, só que tem uma coisa maravilhosa aí nas entrelinhas. Deus diz assim, Ananias, Ananias, o que é que Ananias fala? Eis-me aqui. Certo? Aí Deus diz, vai lá orar por um homem chamado Saulo. Aí Ananias, Senhor, todo mundo sabe que ele veio aqui para matar a gente. E eu olho para Ananias e vejo a gente. Por quê? Quando Deus diz, fulano, a gente diz, eis-me aqui, Senhor. Eu quero que você faça isso. Não, Senhor, manda o pastor. Né? A gente ora assim, equivocadamente, eis-me aqui, envia aquele ali. Né? A gente diz que está completamente à disposição de Deus, quando Ele diz o que é que a gente fazer, ah não, Senhor. E eu gosto muito de Deus, como eu acho que eu disse, foi lá na Pituba, não foi aqui não. Eu tenho para mim que, eu tenho que conferir na geografia se Belém é no nordeste de Israel, porque Ele é nordestino, Deus é maravilhosamente nordestino. Né? Moisés, Senhor, eu não sei falar. Ele, quem foi que fez a boca? Fui eu. Né? Jeremias, Senhor, eu sou criança, meu irmão. Estou dizendo que você é criança, não. Eu que estou querendo te usar e pronto, acabou-se. A gente coloca centenas de limitações. Mas deixa eu dizer a você, todos nós somos limitados. Mas não transforme suas limitações em obstáculos. Transforme suas limitações em dependência. Admita, eu não sei falar, Senhor, mas eu dependo de Ti. Eu não sei o que fazer, mas Senhor, se o Senhor me mostrar, eu obedeço. Então, transforme suas limitações em dependência e não em obstáculos para serem usados por Deus.
Acolher significa integrar pessoas à igreja. Veja que o texto começa dizendo que Saulo chegou, ninguém queria saber dele. Depois, no versículo 27, vai dizer que Saulo está entrando e saindo na igreja. Entrando e saindo, ou seja, ele já se sentia em casa. Mas também, olha de novo o problema da agenda aí, é que acolher requer investimento de tempo com o discípulo. Veja que coisa interessante, diz no versículo 27 de Atos 9, olha aí, ó. Barnabé, tomando Saulo consigo, levou Saulo aos apóstolos, e Barnabé contou aos apóstolos que Saulo, tinha visto o Senhor no caminho de Damasco. Aí eu pergunto a vocês, Barnabé estava lá no caminho de Damasco nesse momento? A Bíblia diz isso? Sim ou não? Não. Como é que Barnabé sabia o que aconteceu? O que é que vocês acham? Saulo contou para ele. E por quê? Porque ele fez assim, ó, me conta a sua história. Me conta a sua história. Boa parte das nossas crises que a gente julga as pessoas é porque a gente não ouviu as histórias delas. E se você parar para ouvir a história de alguém, primeira coisa, se você for um salvo crente servo do Senhor, você vai se compadecer dela. Você vai querer ajudá-la. Você vai se esforçar a cuidar dela. Então, eu preciso me relacionar com pessoas, eu preciso acolher pessoas. E o versículo 28 vai dizer que agora Saulo estava pregando, ou seja, quando você investe sua vida na vida de outro, naturalmente ele vai produzir fruto. Ele vai produzir fruto. Pode passar aí. Passa 2 vezes, porque eu vou para um outro ponto. Pode passar. Discipular é se relacionar com a pessoa, tempo. É acolher pessoa, é você se arriscar, é você dedicar tempo, é você ouvir a história da pessoa, é você tentar integrar a pessoa na igreja. Quando eu estou com um novo ali, discipulando um novo, eu vou no PGM. Aliás, eu não vou porque o PGM é lá em casa, então eu fico no PGM, mas o visitante é o meu foco. A gente geralmente, quando termina o culto, sejam sinceros, eu sou crente há 38 anos, eu nos conheço a nós mesmos. Não é? Termina o culto, a gente vai conversar com quem, irmãos? Fala aí. Como? Os amiguinhos da turma de sempre, certíssimo, você é um homem sincero. A gente vai conversar com os amiguinhos da turma de sempre. Mas o nosso foco tinha que ser nos visitantes, irmãos. Ele não tem ninguém aqui. Ele não tem ninguém. Fica boiando. E fica, é um peixe fora d'água. Eu tenho certeza que qualquer igreja cresce quando ela começa a cuidar diferente das pessoas que visitam. Então, se chegou alguém, eu sei que tem a turminha que você sempre gosta, mas chega no visitante, ó, vem cá, como é seu nome? Fulano, deixa eu te apresentar, ó, esse aqui é o fulano. Ó, sabe o que a gente está conversando aqui? A gente está bolando para ir para uma pizzaria quando acabar o culto. Você quer ir? Nossa, vocês comem. Nossa, crente come bastante. E graças a Deus, porque a gente aprende, eu aprendi isso com Jesus. Jesus comia bastante. Quando você for ler agora Mateus, Marcos, Lucas e João, e Atos, perceba lá quantas vezes diz assim, e Jesus sentado à mesa, o que é que ele estava fazendo na mesa? Comendo. Até Atos dos Apóstolos, capítulo 1, fala, Jesus estava no momento da refeição, conversando com os discípulos. Comer é bom demais, irmãos. Isso é comunhão. Para mim é a teologia da mesa de Jesus. Mas, discipular alguém é intercessão, é orar por ela. E aí vem 2 detalhes muito importantes. Por quê? Você precisa orar pela pessoa e você precisa ensinar essa pessoa a orar. Dá uma olhada na sua Bíblia aí, Lucas capítulo 11, versículo de 1 a 4. Lucas 11, de 1 a 4. Eu vou ter que correr aqui. É 4h30, né, para parar? Para a gente fazer as perguntas? Ok. Lucas 4. Lucas 11, de 1 a 4.
Diz o texto: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Então, tenta imaginar a cena. Jesus estava orando. Quando ele terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus. Então, para ter acontecido isso, o que é que eu percebo? Jesus estava orando, e esse discípulo que falou com ele viu que ele estava orando. Por duas características que eu percebo isso. Primeiro, quando ele terminou, ele já foi falar com ele. Segundo, ele foi pedir exatamente para ele ensinar o quê? A orar, porque viu algo diferente na oração de Jesus. Agora, o discípulo que pediu era judeu, ele orava. Todo judeu orava. Mas ele viu algo de diferente na oração de Jesus. Então, a intercessão é um investimento intencional de oração. É importante que o discipulador venha interceder pela vida do discípulo, e a vida discipular é estratégica no ensino da prática da oração. Eu vou pedir para passar aí alguns slides, porque eu preciso correr. Então vamos lá para a oração é ensinável. Você vai passar uns 5 slides aí. Pode passar. A oração ela é ensinável. Eu aprendo aqui, em Lucas 11, que a oração ela é ensinável. Veja, o discípulo falou: Jesus, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Então, João já ensinava. Havia uma prática de ensino específico na oração. E quando o discípulo pede a Jesus para ensinar a orar, Jesus ensina, ele fala a oração do Pai Nosso. E o grande problema é que hoje a maioria das pessoas estão aprendendo apenas a oração do início, meio e fim. Você conhece a oração do início, meio e fim? A oração do início do culto, do meio do culto e do fim do culto. Senhor, abençoa o culto de hoje. Nós te agradecemos pelos dízimos e ofertas e despede-nos em paz para os nossos lares. São orações que a gente gasta 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 no máximo, no culto. Mas as pessoas não estão aprendendo a orar 10 minutos, 30 minutos, 1 hora de oração. E eu vou dizer, boa parte do crescimento dos batistas brasileiros na história é fruto de grupos de oração da igreja que estão morrendo, que estão sumindo. Você vai para um culto de oração, só tem os idosos. Então nós estamos criando, isso assim, no geral, viu, irmãos? No geral. Nós estamos criando um futuro denominacional de uma geração que não ora. A menos que a gente inverta isso. Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa num congresso que tinha 15 mil pessoas. Um congresso de uma denominação. Esse congresso era para falar sobre oração. Ora, veja bem, congresso para falar de oração, quem geralmente vai? Quem gosta de oração. Foi feita a pesquisa, a média de oração dos participantes deu 5 minutos de oração por dia. 5 minutos de oração por dia. E aí também tinha pastores, pesquisaram 2.000 pastores naquele congresso, pastores, esposas de pastores, e a média deu 7 minutos de oração por dia. 7 minutos de oração. Eu tenho por princípio que a gente tem que, no mínimo, isso é meu, tá, irmãos? Não precisa seguir, não. No mínimo, 1 hora com Jesus todo dia. E por quê? Um dia eu estava lá, lendo Getsemane, Mateus 26, Mateus capítulo 26, do 36 ao 46, e Jesus chega para Pedro e diz assim: nem 1 hora pudeste vigiar comigo. Então Jesus tinha a expectativa de que eles orassem com ele pelo menos 1 hora. 1 hora, né? Então, eu li agora vindo para cá no avião, terminei esse livro aqui, Mobilização Missionária, do William Carey. E aí uma frase me chamou muita atenção. Ele diz assim, ó: as mais gloriosas obras da graça que já ocorreram foram em respostas à oração. E é dessa maneira, temos grande razão em supor que o derramamento glorioso do Espírito que esperamos será por fim concedido. No que diz respeito, nesses poucos anos fomos favorecidos com alguns sinais favoráveis, concedidos em respostas à oração, o que deve nos encorajar a persistir e avançar
nesse importante dever. A oração não é sugestão. A oração não é quando eu quero, a oração é dever. É dever. E ele termina dizendo assim, ó, as igrejas que se engajam nesta prática, desde então, em geral, evidentemente, cresceram. Então, a gente precisa ensinar um povo a orar. Ensinar o povo a orar. Ensinar o povo a perseverar na oração. Eu vou falar um pouco mais sobre oração à noite. Pode seguir aí. Vamos pular uns 200 slides aí. Vamos para zelar. Slide de número 24. Vê aí. Esse aí. Então, olha, o que é que eu preciso fazer com pessoas? Me relacionar com elas, acolher, interceder e zelar. Zelar, eu digo que é doar a nossa vida pelos outros. Passa aí, vamos recitar juntos João 15:13, vamos juntos? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Então, discipular é doação de vida, irmãos. É doação de vida. Eu gosto muito do 3,16. João 3,16 nós conhecemos, né? Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus amou e deu. Agora o que é que diz 1 João 3,16? Que Cristo deu e nós... Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos outros. O Evangelho é doação de vida. Pula 2 aí. Zelar, pode deixar isso aí, é o investimento na vida do discípulo como um todo. Acreditamos que a vida em igreja significa levar os fardos uns dos outros, e que por meio do discipulado temos o cuidado de ajustar os discípulos em todas as áreas de sua vida, zelando para que o seu desenvolvimento espiritual flua naturalmente por meio do cuidado. Pode passar mais um. Zelar pelo discípulo significa amá-lo com o amor de Jesus, cuidar dos discípulos de forma paternal, é um investimento intencional de vida na vida. Significa estar disposto a se sacrificar para fazer com que o discípulo obtenha crescimento espiritual. Então, é doação de vida, doação de tempo, doação de recursos. Eu lembro de um casal que eu e minha esposa discipulávamos, e eles estavam discipulando um outro novo casal. Só que aquele outro novo casal passou por uma crise financeira tão grande, que aquele casal que a gente discipulava descobriu que eles estavam recém-casados e pagando uma mensalidade da casa deles, mas eles se atolaram, esqueceram ou não conseguiram pagar 3 parcelas e estavam quase perdendo a casa deles. Aquele casal que eu e minha esposa discipulávamos, eles então descobriram isso, e o que eles fizeram? Eles tinham acabado de vender um carro, e eles pegaram parte do valor e quitaram a dívida daquele casal. Quase ninguém da igreja ficou sabendo. Eu fiquei sabendo que eles compartilharam. Pastor, olha, essa foi a situação, mas fica tranquilo, a gente já cuidou disso. Quando você cuida de pessoas, você ama, você está disposto a ir além, como um pai, uma mãe, que vê o seu filho com dificuldade e vai fazer todo o esforço para ajudá-lo. Assim a igreja começa a experimentar a comunhão em Atos dos Apóstolos. Eu poderia contar outras diversas experiências que eu já vi disso acontecer. E as pessoas só chegam, pastor, olha, está acontecendo isso e isso, mas fica tranquilo, a gente já cuidou. Deus já mandou recurso, a gente já abençoou. Zelar é você se preocupar em todas as áreas do seu discípulo, não é? E aí, por isso que no próximo, daqui a pouco eu vou falar, rapidinho, no discipulado eu olho todas as áreas do discípulo, como é que está as finanças, como é que está o relacionamento conjugal, como é que está no trabalho, como é que está na leitura da palavra. Não basta o discípulo estar frequentando a igreja, irmãos. Ele pode estar aqui todo domingo, vai estar quebrado no casamento. Pode estar aqui todo domingo quebrado financeiramente. Pode estar aqui todo domingo cheio de pecados, não tratados. Então,
olhar para todas as dimensões. Pode passar aí, vamos para o aspecto ensinar o Evangelho. Eu preciso relacionar com a pessoa, abraçar a pessoa, acolher, interceder por ela, estar disposto a doar minha vida por ela, ajudar em todas as dimensões da área dela, mas eu preciso, pode passar, vai até o ensinar o Evangelho, mais um, pode passar, mais um, aí, eu preciso ensinar o Evangelho, eu preciso dedicar-me ao ensino do Evangelho. Eu compartilhei com o pastor Bruno, eu mandei aquele roteiro, mandei, né? Eu mandei para você ou só o Aurélio mandou? Se quiser, pode se compartilhar com os pastores para compartilharem nas suas igrejas. E eu estava falando com ele, daqui a pouco eu vou falar no último princípio. Irmãos, não adianta a gente tratar várias áreas na vida do discípulo se a gente não tratar o relacionamento dele com Jesus. Porque você tratar várias áreas do discípulo e não tratar o relacionamento dele com Jesus e com a palavra de Deus, é como uma represa que está começando a ter vazamento, você tapa um buraco, tapa outro, daqui a pouco você não tem nem mais braço nem perna para segurar os buracos que estão se abrindo. Então, eu tenho uma frase mestre lá que eu sempre utilizo. A pessoa chega para mim, pastor, estou com problema nisso no meu casamento. Eu já digo, ajuste o seu relacionamento com Deus e todas as outras áreas da sua vida serão ajustadas. Ajuste primeiro o seu relacionamento com Deus. Se você não ajustar, a gente vai resolver esse problema, mas vai aparecer outro. Vai aparecer outro. Então, a base do discipulado tem a gente em mergulhar a pessoa na palavra. Não vai dar tempo hoje, mas uma coisa que eu percebo é que as pessoas não sabem ler a Bíblia. Não sabem. E o que é que eu aprendi no livro do Donald Whitney, o livro Disciplinas Espirituais da Vida Cristã? Para você absorver o máximo da palavra de Deus, você precisa fazer 6 coisas. Primeiro, você precisa ouvir a palavra. As pessoas ouvem nas mensagens, ouvem em algumas poucas músicas que ainda tem texto bíblico, ouvem mensagens no YouTube, e tem que ter muito cuidado com isso, mas as pessoas ouvem a palavra de Deus, e a maioria fica nesse nível, mas nesse nível é como se você estivesse lá na ilha de Fernando de Noronha, que tem coisas maravilhosas lá no fundo do mar, e você ficar só ali no raso. Então, ouvir a palavra te deixa no nível de boiando na praia. Segunda coisa que você deve fazer para absorver mais da Bíblia é ler a Bíblia. Você precisa ler. E aí a maioria das pessoas não leem a Bíblia. Os primeiros discípulos que eu comecei a trabalhar lá em Resende, perguntei, o que você é na igreja? Sou vice-presidente da igreja. E você? Professor da escola dominical, lê a Bíblia todo dia? Não. Lê a Bíblia todo dia? Não. As pessoas não têm relacionamento com Jesus, mas lideram a igreja. Ensinam a Bíblia sem ler a Bíblia. E como é que você prepara a EBD? No sábado à noite, geralmente, 5 para meia-noite do sábado, se prepara para dar aula no outro dia. Como nós queremos maturidade num povo que não se relaciona com a palavra de Deus? Não é? Então, você precisa ouvir, você precisa ler, mas vem um segundo nível, você precisa estudar a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus tem muito a ver com a escola bíblica dominical, tem muito a ver com você descobrir quem escreveu, em que contexto escreveu, como ele escreveu. Você entende o panorama, você vai compreender melhor o conteúdo bíblico. Você precisa ouvir, você precisa ler, você precisa estudar, mas você precisa memorizar a palavra de Deus. A gente parou na prática da memorização. Lá na igreja eu faço o tempo todo, aprendi isso com o meu pastor. E ele fala, a gente repete, fala, a gente repete, fala, a gente repete. Por quê? A palavra tem que estar dentro do nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não... Olha aí a ferramenta contra o pecado. Quando o discípulo fala, pastor, eu estou com dificuldade de vencer esse tipo de pecado, eu digo, vamos encontrar o texto bíblico e você vai memorizar. Porque na hora que vier a tentação, você vai lembrar desse texto. Essa é a arma que Jesus usou na tentação. Foi ou não foi? Mateus 4. O diabo disse, olha, transforma essas pedras em pães, Jesus, está escrito. Olha, pula daqui, está escrito. Olha, se curva aqui, está escrito. A arma para vencermos as tentações é a palavra de Deus. Então, você precisa memorizar.
quando você está memorizando, você está começando a ir um pouco mais profundo da palavra de Deus. Mas, se você quer ir para o nível do mergulho, você precisa meditar na palavra de Deus. É diferente. Meditar na palavra de Deus é quando você lê o texto, você marca a sua Bíblia, você grifa, você sublinha, depois você volta para ali e pergunta o que Deus está querendo falar comigo nesse texto. O que isso significa? E aí, eu não sei se eu disse ontem, mas todo discípulo meu, ele tem um caderno de oração e tem um caderno devocional. Eu ensino, você tem que ter o seu diário de devocional. Mais ou menos assim. Então, no caderno devocional, você vai registrar a sua oração inicial. Você pode escrever sua oração. Os salmos são orações de Davi. Por que estão escritos? Porque a gente recebeu, porque alguém escreveu, ele escreveu. Então, escreva a sua oração. Eu ensino os discípulos, escreva. Depois vai ler a Bíblia. O que chamou a atenção, escreve o texto e fala o que Deus foi falando ao seu coração. Irmãos, isso aqui se torna um mapa para a nossa vida. Quantas vezes eu cheguei num ponto de ter que tomar uma decisão, e aí eu parava, o Senhor, o que é que eu te falei a semana toda? Eu olhava e via que Deus já tinha dado o mapa todinho para a decisão que eu precisava tomar. Então, precisamos ensinar as pessoas a meditar na palavra de Deus. Meditar é passar o dia todo pensando na palavra de Deus. Aí no livro Uma Vida com Propósito, o Rick Warren fala o seguinte: preocupação é quando você pensa o dia inteiro no problema. Quem aqui tem problema? Alguém tem problema? Já teve problema? Não? Nossa, alguns poucos, graças a Deus. Vou perguntar de novo, quantos aqui já tiveram problema? Quantos aqui dos que tiveram problema passaram o dia inteiro pensando nesse problema? Isso é preocupação. Aí ele diz assim: se você sabe se preocupar, você sabe meditar. Se preocupar é passar o dia todo pensando no problema. Meditar é passar o dia todo pensando no que a palavra de Deus falou para você. Entende? Então eu gosto de ter um texto que é uma divisa para um tempo, eu fico pensando nela por meses. Eu leio de manhã, aí eu pego uma lição central e fico, olha, hoje Deus falou isso, como eu posso viver? Aí vem o sexto e último elemento, ouvir, ler, estudar, memorizar, meditar e praticar a palavra de Deus. Eu ensino os discípulos todas as vezes, quando você terminou de escrever, Deus falou isso e isso. Aí agora eu vou escrever aplicação prática, ou seja, uma vez que Deus falou isso, eu preciso fazer isso. Não adianta você ouvir Deus falar, mas não praticar. Então a pergunta-chave é, diante do que Deus me falou, que atitude prática ou que mudança tem que acontecer na minha vida? O que eu tenho que fazer? Comece a escrever que você vai ver que sua vida vai mudar extraordinariamente, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de corrigir, de redarguir, instruir o homem e a mulher de Deus, a fim de que o homem e a mulher de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse é o poder da palavra de Deus, que para mim é suficiente. Por fim, gente, eu já atrasei aqui, viu? Desculpa aí, Bruno, qualquer coisa você pode me excomungar, mandar lá para o Japão. Última coisa, solicitação de contas. Pode ir lá. Além de ensinar o evangelho, eu passei isso tudo aí, pode pular. Você precisa solicitar contas. É o raízes, o S, que seria a prestação de contas. Aí tem gente que diz assim, algumas pessoas, eu não gosto desse negócio não. Alguém vai perguntar sobre a minha vida, isso não é coisa de batista não. Irmãos, Quem aqui foi embaixador do rei? Levanta a mão, corajosamente. Tem alguns poucos. Deus abençoe vocês. Vocês lembram na época que o conselheiro de vocês perguntava, leram a Bíblia todo dia? Vocês estudaram a história missionária que precisavam de estudar? Vocês fizeram o serviço real, acho que é das meninas, ou é dos embaixadores? Serviço real. Fizeram? O que é isso? Prestação de contas. Quem aqui já foi da classe Cordeirinhos de Cristo? Toda igreja batista tinha. Rosa de Saron, alguém? O que é que a professora fazia? Fulano de tal, está presente? Tá. Trouxe Bíblia, deu oferta missionária, trouxe visitante. Aí no final da escola bíblica dominical vinha quem?
Relatório da superintendente da escola bíblica dominical. Classe Cordeirinhos de Cristo, 5 presentes, 2 Bíblias, 3 visitantes, 4 oferta missionária. Classe Rosa de Saron, 300 mulheres, 280 ofertas, 500 Bíblias. Era ou não era assim? O que é isso? Prestação de contas. Mas veja bem, por que a professora perguntava se a pessoa tinha lido a Bíblia, se tinha estudado a lição, se ele tinha trazido visitante, se ele era um dizimista? Por que perguntava? Porque sabia que quem estava praticando isso estava crescendo espiritualmente. O relatório era importante porque tinha um princípio de maturidade. A gente esqueceu o princípio, ficou só o número. Quando ficou só o número, não fez mais sentido. Aí a gente tirou o relatório. Aí teve igreja que tirou o relatório. Depois tirou a superintendente. Tem gente que tirou até a EBD. Não sobrou nada. Não sobrou nada. Tem gente que diz assim, se você fizer pequeno grupo, você vai esvaziar a EBD. Misericórdia, lá na igreja foi o contrário. A nossa EBD está explodindo de pessoas. Por quê? Porque o povo quer conhecer a palavra de Deus. Uma coisa não mata a outra, irmãos. Não mata. Agora veja, vamos ler juntos Efésios 4:12. Eu vou pedir para vocês lerem só para eu beber um gole d'água. Vamos juntos? Pode passar aí. Efésios 4:12. Pode ler? Então veja bem. Eu quero prestação de contas, eu quero solicitar contas com um objetivo: o aperfeiçoamento dos santos. Eu gosto de dizer muito isso, porque, por exemplo, quando você vai no médico, você vai numa consulta, e você diz, olha, eu estou passando mal. O médico vai dizer, o que você está sentindo? Aí você fala, estou sentindo isso, estou sentindo isso. Alguns, dependendo da situação, como é que está a sua urina? Está clara ou está escura? É ou não é assim que ele faz? Ele vai perguntando para diagnosticar o que você tem para poder trazer uma solução. A solicitação de contas, eu começo a perguntar como é que está o seu casamento, como é que está a sua família, como é que está a palavra de Deus, sua leitura. Por quê? Eu vou fazendo um diagnóstico para chegar num direcionamento do que aquele discípulo precisa mais investir na vida dele. Pode passar. Então eu digo que a solicitação de contas é o processo intencional de verificação pelo qual o discipulador identifica quais áreas da vida do discípulo precisam ser mais trabalhadas. É o acompanhamento do desenvolvimento do discípulo por meio da transparência completa em áreas específicas. Tem um texto muito extraordinário. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho. Não sei se é Provérbios capítulo 16 agora. Mas ele diz assim, olha. Quem reconhece as suas faltas e deixa, esse prosperará. É 28, né? Ok, deixa eu melhorar aqui, vamos lá. 28:13, ó. Perdão, olha o que diz. Quem encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa e abandona, alcançará misericórdia. Olha como é sério, irmãos. A gente ser conduzido a reconhecer as nossas falhas, confessar e deixar. Porque muita gente não prospera, nem na igreja, nem em casa, nem no trabalho, porque encobre as suas transgressões. Não há crescimento espiritual quando a gente encobre as nossas transgressões. Isso é muito sério. Então, eu quero finalizar dizendo uma frase e um exemplo. Pode pular lá para a importância, numa frase do Kenny Luke. O Kenny Luke é pastor de homens, lá na igreja, não sei nem se ainda é, lá na igreja do Rick Warren, ele era pastor de homens e ele escreveu um livro chamado Arrisque. E ele diz o seguinte, que em determinado momento, pode passar, tem uma frase aí do Kenny Luke aí. Não, cadê? Pode passar.
ele diz o seguinte, que em determinado momento do ministério, 2 homens da igreja dele chamaram ele para uma conversa. Marcaram o local, precisamos falar com o senhor. E ele disse que foi orando. Deus, o que aqueles homens vão falar? Tem misericórdia, me dá sabedoria para aconselhar eles. Quando ele chegou para conversar, e aí, o que vocês gostariam de falar? Aí um homem daquele disse assim, pastor, nós chamamos o senhor porque nós queríamos dizer que o senhor anda muito orgulhoso e que se o senhor não mudar, o senhor vai cair. Ele diz que na hora, aqueles americanos gigantes, né, deve ser, deu uma vontade dele esmurrar aquele cara. E quando ele disse que Deus falou no coração dele e disse assim, olha, eu mandei esses homens falar com você. Eu mandei esses homens falar com você. E ele conta essa experiência no livro. E aí ele fala exatamente que nós homens geralmente odiamos ir no médico. A gente está com a dor, a esposa está lá, vai no médico. Não, não é nada não. A gente está quase nem conseguindo andar. Não é nada não. E aí ele diz isso aqui para os homens. Se nós negligenciamos a dor, somos nós que sofremos, a gente sente a dor. Se negligenciarmos o nosso caráter, não permitindo que ele seja examinado por outro homem de Deus, são as pessoas do reino que vão sofrer. Então, quando está doendo uma coisa no nosso corpo, é a gente que está sentindo. Mas quando a gente não permite que outro homem de Deus trate o nosso caráter, são as pessoas do reino, é a igreja que vai sofrer. E aí eu finalizo com o exemplo de Davi. Passa mais um aí. Eu gosto muito de Davi. Em determinado ano, eu estava lendo a Bíblia, e aí, quando me vem dúvida, eu pergunto logo ao Senhor. Eu estava lendo, e Davi precisava ir para uma guerra. Senhor, devo ir? Sim. Depois ele, Senhor, vou para aquela guerra? Sim, faz essa estratégia. Confesso que no meu coração, quando eu estava fazendo essa leitura, é muito claro, veio o meu coração pecaminoso e dizia assim, era muito fácil. Toda vez que Davi perguntava, era assim. Quando eu li o próximo texto, dizia, não vai. Eu disse, Senhor, me perdoa. Mas veja bem, a pergunta é, vocês acreditam que Davi era um homem que tinha intimidade com Deus? Sim ou não? Quando ele precisava de uma orientação para ir para a guerra, ele perguntava e Deus dizia, vai, não vai, faz isso, usa essa estratégia. Mas meus irmãos, quando Davi pecou com Batseba, ele não percebeu o erro que ele tinha cometido. E para isso Deus mandou o profeta Natã. E Natã chega lá e vocês conhecem a história, olha, tinha um homem que tinha uma ovelhinha só. E um outro tinha um monte de ovelhinhas. E chegou um visitante na casa desse homem que tinha muitas ovelhinhas, e ao invés dele pegar uma ovelhinha dele, foi lá e pegou a única ovelhinha daquele outro homem. Davi, este homem precisa morrer. Aí Natã diz, tu és esse homem. Meus irmãos, tu és esse homem. Davi era um homem que tinha intimidade com Deus. Mas quando a gente peca, parece que vem uma cegueira espiritual. E a gente precisa que outro venha mostrar para nós. Deixa eu ver se tem mais uma frase do Kenny Luke aí, depois dessa. É isso aí. Olha, ele diz o seguinte, não temos o treinamento, a objetividade ou a perspectiva para ver os fatos em relação a nós mesmos, tanto no âmbito espiritual como no âmbito relacional. Todos nós temos pontos cegos que apenas alguém do lado de fora está em condições de nos destacar. Então, eu preciso de alguém que cuide de mim. Eu tenho um discipulador, minha esposa tem um discipulador, um casal, um pastor, que eu presto contas. Segunda-feira já está até o nosso encontro marcado para a gente se encontrar. Nós precisamos permitir que outros nos abençoem. Isto é mutualidade. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.